Bem, amados e queridos, após o dilúvio, o que aconteceu? Evidentemente, muita coisa aconteceu. No livro de Gênesis, você vê que ele começa a narrar a partir do capítulo 7, quando Noé e sua família entram na arca. Capítulo 8, ali você já vê algumas informações sobre o dilúvio, quando Deus lembra de Noé e de sua família, após a terra ser coberta por toda, a imensidão de água que veio depois que começou a chover sobre ela. Evidentemente, sabemos que Deus avisou que esse dilúvio viria. Então você vê que a partir do capítulo 8, as águas se abaixam. E então agora a gente chega no capítulo 9, e chama muita atenção, me deixa muito assim, observador, num versículo do capítulo 9, que Deus ele usa essa expressão para com Noé e seus filhos e suas noras, junto ali naquela arca. No versículo 9 ele diz assim, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Ou seja, Noé estabelece uma nova descendência da qual vai viver essa aliança que Deus lá atrás confirmou com ele, quando ele diz no versículo 11, estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então agora Deus ele sela, ele coloca sobre, diante de Noé e seus filhos e sua nora, uma aliança, uma afirmação que a terra não será mais destruída com água. Sabe? E Deus ele continua falando no versículo 12 e 13 as seguintes palavras: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você pode reparar que há uma foto de um céu aberto, uma imensidão de água, simbolizando um dilúvio. E também há uma foto com uma nuvem, com um arco passando sobre ele, que conhecemos como arco-íris. A grande verdade é que muitos conhecem como arco-íris por causa da mitologia grega, por causa da história da mitologia, da qual considera Íris uma deusa, que ela tinha uma aliança entre o céu e a terra, e então quando ela passava pelas nuvens, ela deixava esse rastro colorido, e essa mitologia grega ela adotou esse costume. Mas a grande verdade é que a Bíblia nos faz entender que Deus deixa um sinal. Deixa um sinal para quem? Para todos os moradores da terra, fazendo cada um entender que a terra não será destruída mais por água, porque está em Gênesis capítulo 9, versículo 13: porém nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Muitas pessoas, quando vê um arco-íris no céu, não tem noção do que é aquele arco, aquele sinal entre as nuvens. A Bíblia diz que é o sinal de Deus, dizendo para mim, para você, nessa geração, que a terra não será destruída
por água, por dilúvio. Mas muitas pessoas, elas não procuram entender o porquê do sentido dos sinais, das manifestações que há na natureza. Muitas delas sem explicação, mas esta tem uma explicação. Por quê? Porque está na Bíblia. A Bíblia diz que quando apareceu o arco entre as nuvens, é Deus confirmando ali a aliança de que não destruirá mais a terra com água. Sabe, quantas pessoas hoje estão vivendo enganadas por mitologias, histórias do passado que não se encontra na Bíblia Sagrada, que não tem base na Bíblia Sagrada. Histórias que te faz você acreditar que é daquele jeito e que aconteceu daquele jeito. É como a questão da salvação. As pessoas entendem que a salvação é por meio de obras física, caridade ou algum sacrifício que ela entrega. Não. A salvação é por meio do plano de Deus em seu Filho Jesus, quando uma vez ele se entregou na cruz por nossos pecados. Depois disso, segue-se o quê? A prática da justiça, a prática do ensinamento que o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra. Então, sabe, após o dilúvio, Deus deixou esse sinal, deixou essa marca para essa geração que estamos vivendo hoje. E o sinal que nós estamos presenciando hoje de salvação é a cruz, é o seu Filho, é a ressurreição, é o sangue. Porque o sinal de a terra não ser destruída com água já aconteceu e acontece em muitos lugares. Quando passamos após uma imensa chuva, uma imensa, jorrada de água vindo do céu, nós observamos esse arco cortando de ponta a ponta, e muitos não sabem o porquê desse arco. Esse arco é a aliança que Deus faz com todos os moradores da terra, que a terra não será mais destruída com água. Amém? Deus abençoe a cada um no nome santo de Jesus. Amém.